A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica no livro de Atos, capítulo de número 16. Eu vou ler aqui o versículo, a partir do versículo 29, que diz assim: Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhes: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergalhões dos açoites, os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Paulo, a Bíblia vai dizer aqui no capítulo número 16 do livro de Atos, que Paulo e Silas foram presos, estavam presos. Por que eles foram presos? Eles foram presos, meu irmão, minha irmã, porque estavam dando testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Eles tinham acabado de curar uma jovem com espírito de adivinhação. Então havia pessoas que ganhavam dinheiro com isso. E o que eles fizeram? Os religiosos, as autoridades da época: prendam Paulo, vamos açoitar Paulo e Silas. E diz a palavra de Deus aqui no capítulo 16 que quando Paulo e Silas estavam presos, amarrados, acorrentados, por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Diante da adversidade, da luta, da prisão, do açoite, como diz o próprio apóstolo Paulo, diante da escassez, o Paulo tinha a convicção de que tudo ele podia naquele que lhe fortalecia. Paulo tinha a convicção de que ele não atentava para as coisas que se veem, ele não olhava para as circunstâncias, ele olhava para a cruz, ele olhava para o autor e consumador da nossa fé e salvação. E diz ali que quando eles começaram a orar, os grilhões se abriram, as algemas se quebraram, as portas se abriram, e o carcereiro ficou desesperado, porque ele era responsável pelos presos. E ele entrou desesperado. E quando ele viu Paulo e Silas, ele se prostrou diante dele. Ele entendeu o mover de Deus naquele lugar. Como é importante, meu irmão, minha irmã, nós darmos testemunho das coisas de Deus. Como é importante nós vivermos a palavra de Deus, porque só assim nós somos capazes de impactar vidas, impactar pessoas. Paulo impactou essas vidas, não foi só porque houve algo extraordinário ali, não. Diz o texto que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Imagine aqueles presos olhando, aqueles dois homens orando e clamando a Deus diante de uma situação daquela. Eles não desanimaram. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós desanimamos diante de uma adversidade. Nós desanimamos de uma enfermidade. Nós desanimamos quando ficamos desempregados, quando temos algum problema dentro da nossa família. Às vezes até chegamos ao ponto de achar que Deus nos abandonou. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo lá em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16, ele vai dizer: a minha leve e momentânea tribulação produz em mim um peso de poder e glória acima de qualquer comparação.
Porque eu não atento para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. O testemunho de Paulo, o sobrenatural que aconteceu aqui. Diz o texto que o carcereiro ficou tão impactado que ele queria conhecer esse Jesus, ao ponto de dizer para Paulo: Paulo, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo diz para ele: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A palavra de Deus para mim e para você, meu irmão, minha irmã: creia no Senhor Jesus. Não olhe para os seus problemas, para as adversidades, olhe para a cruz. Fale com o Senhor, entre no seu quarto, feche a porta e conte para o nosso Deus Todo-Poderoso quais são os seus problemas, o que anda te angustiando, o que anda te desanimando. Fale com Deus e creia na providência do Senhor. Diz o texto que o carcereiro, eles foram cuidar de Paulo, das feridas de Paulo, levou Paulo para a sua casa. E muitos dentro da sua casa creram no Senhor Jesus Cristo. Creram no Senhor Jesus Cristo através da pessoa de Paulo e Silas. O que nós aprendemos com isso, meu irmão, minha irmã? Que nós precisamos viver esse evangelho, que nós dizemos que cremos. Nós precisamos viver de uma forma plena. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Crer, meu irmão, minha irmã, significa confiar, independente das circunstâncias. Isso é crer. Porque o nosso prêmio maior nós já recebemos, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. O que acontecer aqui na terra é apenas uma leve e momentânea tribulação. Creia nisso. Tome posse disso. Viva o evangelho genuíno. Dê testemunho de Cristo através da sua vida, para que pessoas, assim como Paulo e Silas, assim como aconteceu com Paulo e Silas aqui, pessoas possam ser impactadas através do meu e do seu testemunho. Quer saber o segredo da vitória do homem e da mulher de Deus? É crer no Senhor Jesus Cristo. É confiar no Senhor Jesus Cristo, independente das circunstâncias. Como diz, usando agora as palavras do apóstolo Paulo, tanto sei estar contente na abundância como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Confie no Senhor. Entregue sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Através do seu testemunho, através da sua vida, sua família será impactada, seus vizinhos serão impactados, seu bairro serão impactados com a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz, em nome de Jesus.